Pensa só, o corpo humano é uma máquina de uma complexidade absurda, né? Mas como é que ele se organiza? E mais importante, como ele se protege de tudo? Pois é, hoje a gente vai dar um super zoom em um dos materiais de construção mais essenciais e versáteis do nosso corpo, a nossa verdadeira armadura viva, o tecido epitelial. Nosso roteiro de hoje vai ser uma viagem do grandão para o bem pequenininho. A gente começa com um panorama geral da organização do corpo, aí mergulha de cabeça no que é o tecido epitelial, entende as 1001 funções dele, aprende como classificar e para fechar com chave de ouro, a gente vai ver exemplos reais de onde ele está trabalhando agora mesmo dentro da gente. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender o epitélio, primeiro a gente precisa sacar qual é o lugar dele nessa arquitetura gigantesca que é o corpo humano. Olha que interessante, tudo no nosso corpo, absolutamente tudo, é feito a partir de só 4 tipos básicos de tecido. Tem o tecido muscular, que cuida do movimento, o nervoso, que é o sistema de comunicação, o conjuntivo, que, bem, preenche, sustenta e conecta tudo, e aí tem o nosso astro de hoje, o tecido epitelial, o grande protetor, o grande revestidor do corpo. Agora que a gente já situou o tecido epitelial no mapa, vamos definir direitinho o que é essa estrutura tão fundamental. Na prática, o tecido epitelial é como se fosse uma folha de células super compactadas, bem juntinhas umas das outras. A melhor analogia é pensar nele como o papel de parede do nosso corpo. Ele cobre tudo por fora, a nossa pele é um exemplo óbvio, e também forra tudo por dentro, desde os nossos vasos sanguíneos até o sistema digestivo. Ele é literalmente a fronteira entre o nosso corpo e o mundo, e também entre os diferentes ambientes dentro de nós. E o que torna o epitélio tão especial? São as suas características únicas. As células são praticamente coladas umas nas outras, quase não tem espaço entre elas. Outra coisa, ele é avascular. Isso significa que ele não tem vasos sanguíneos próprios. Sabe aquele arranhão bem de leve na pele que não sangra? É por causa disso. Curioso, né? Porque ao mesmo tempo ele tem nervos. E talvez o mais incrível de tudo, uma capacidade altíssima de se regenerar. A pele se cura, o estômago se renova, tudo graças a essa superpotência. E se alguém pensa que a única função desse tecido é só cobrir e revestir, está muito enganado. Ele é um verdadeiro multitarefas com um monte de responsabilidades vitais. Olha só essa variedade. Na pele, a função número 1 é proteção, claro. Lá nos intestinos, o foco é total na absorção de nutrientes. No estômago, ele se especializa em secretar ácidos e enzimas. Já na bexiga, ele precisa ser uma barreira totalmente impermeável. Cada função é perfeitamente adaptada ao lugar onde aquele tecido está. E essa frase resume perfeitamente o segredo de tudo. A forma como as células epiteliais se grudam umas nas outras é a chave para essa função de barreira. Essas junções são tipo uma cola celular super forte, uns pontos de solda que garantem que nada de ruim entre e, principalmente, que nada precioso como a água do nosso corpo saia. Certo, com tantos tipos e tantas funções diferentes, como é que a gente organiza essa bagunça toda? Felizmente, os cientistas criaram um sistema de classificação bem lógico, que se baseia em 2 coisas bem simples: o número de camadas e o formato das células. A primeira parte do nome vem do número de camadas. Se o tecido é simples, quer dizer que ele tem uma única camada de células. Pensa num piso de azulejos bem fininho, ideal para coisas que precisam passar através dele, sabe? Agora, se ele for estratificado, aí a história é outra. São várias camadas empilhadas, como uma parede de tijolos, feita para aguentar o tranco e proteger. A segunda parte do nome vem no formato da célula. A gente tem o pavimentoso ou escamoso, que são células achatadinhas. Tem o cúbico, que como o nome já diz, parece um cubinho. E tem o colunar ou prismático, que são células altas, parecendo colunas mesmo. E o mais legal é que o formato está sempre ligado diretamente à função daquela célula. E aí, quando a gente junta esses 2 critérios, a gente tem o nome completo do tecido. Por exemplo, epitélio simples pavimentoso. É uma única camada de células achatadas que a gente encontra lá nos alvéolos dos pulmões. Agora, epitélio estratificado pavimentoso são várias camadas de células achatadas, perfeito para proteger o esôfago do atrito. Viu só? É mais simples do que parece. Chega de teoria, né? Bora para a parte prática. Vamos fazer um tour visual e ver como são esses tecidos e onde eles estão trabalhando nesse exato momento. Vamos começar nosso tour lá nos pulmões. Olhando aqui, o que a gente vê é o epitélio simples pavimentoso. Como o nome já diz, é uma camada só de células bem achatadas. Essa espessura mínima é absolutamente fundamental ali nos alvéolos. É ela que permite que a troca de oxigênio e gás carbônico aconteça de forma super rápida e eficiente. Qualquer coisinha mais grossa já atrapalharia tudo.
Agora vamos para os rins. Lá, nos túbulos renais, o tecido é o simples cúbico. Dá uma olhada no formato das células. Elas parecem uns dadinhos, né? Esse formato de cubo dá mais volume para a célula. E esse espaço extra é essencial para abrigar toda a maquinaria celular que trabalha sem parar, secretando e absorvendo substâncias enquanto o sangue é filtrado. Próxima parada, o revestimento do estômago. Aqui o cenário muda completamente, por epitélio simples colunar. Repara como as células são altas, parecem pequenos prédios. Elas são verdadeiras fábricas. Essa altura toda permite que elas tenham muito mais organelas para produzir muco protetor e lá no intestino para absorver todos os nutrientes da comida. É um trabalho pesado que precisa de mais espaço vertical. E para uma função de proteção máxima, nada melhor que o revestimento do esôfago. Aqui a gente encontra o epitélio estratificado palimentoso. Estratificado significa muitas camadas, uma em cima da outra, como a gente vê bem aqui. Essa é a nossa armadura biológica contra o arranhão constante da comida descendo. Mesmo que as camadas de cima se desgastem, sempre tem outras por baixo prontinhas para assumir a linha de frente. E para fechar a nossa galeria, temos um impostor. É o epitélio pseudo-estratificado. Ele parece ter várias camadas porque os núcleos das células estão em alturas diferentes. Tudo meio bagunçado. Mas, na verdade, é uma camada só disfarçada. Todas as células encostam na base. Lá na traqueia, ele tem uns cílios que ajudam a varrer o muco para fora das vias aéreas. Ok, depois de ver toda essa variedade, toda essa especialização, qual é a grande lição que fica disso tudo? O ponto crucial é o seguinte: o tecido epitelial é a nossa interface com o mundo. É uma armadura dinâmica, viva e super inteligente. Ele não só protege, como gerencia ativamente o que entra e o que sai do nosso corpo. E essa relação perfeita entre estrutura, se é fina, se é alta, se é em cubo, se é uma camada ou várias, e a sua função é um dos exemplos mais bonitos e eficientes de design que a biologia pode nos oferecer. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Do ar que a gente respira, passando pela comida que a gente come, até o simples ato de tocar em alguma coisa. O tecido epitelial está lá, trabalhando em silêncio para nos manter em segurança e funcionando. Pensando no dia a dia, em que momento será que esse escudo invisível é mais essencial para a gente?